Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Meninos Eu Vi. Muito prazer para você que está chegando agora por aqui. Eu sou o Rodrigo James, criador, roteirista e apresentador desse podcast sobre cinema, séries, documentários e tudo mais que o audiovisual mundial nos oferece todos os dias e que a gente não tem tempo de consumir nem 10%. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, e sejam avisados dos novos episódios. Curtam, comentem, compartilhem, espalhem a palavra desse podcast com os amigos. Para falar comigo, usem a caixa de comentários aí do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S. Use também as minhas social medias, @Rodrigo James no X-Twitter, no Threads, no Instagram ou no Blue Sky. E, finalmente, faça um comentário aí no YouTube, caso você esteja ouvindo esse podcast pelo YouTube. Por fim, eu tenho sempre que reforçar o convite para você seguir a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. Para acessar e se cadastrar, vá até o malanewsletter.substack.com e considere também ser um apoiador pago, porque a Mala é completamente independente e funciona através de assinaturas. Se você não anotou, acesse aí as minhas redes que tem todos os links lá. Hoje vamos falar de um dos filmes mais esperados da temporada, Alien Romulus. Are you sure you want to do this? There she is. You want to break in and steal highly regulated equipment. This could be our only ticket out of here. Should be in and out in 30 minutes. Welcome to the Romulus Space Station. Fazer um filme de uma franquia super consagrada e super conceituada como Alien é uma tarefa inglória e é preciso uma boa história, é preciso talento, é preciso saber contar essa história e, sobretudo, é preciso que se tenha uma boa história. Recentemente a gente viu alguns filmes dessa franquia ou dessa propriedade intelectual, que é um termo muito mais utilizado hoje até do que franquia, que não foram muito bem. Alien Prometheus, por exemplo, Alien Covenant é outro exemplo. São filmes que enveredaram para um caminho que eu particularmente não gosto muito. Na época eu até assisti aos filmes, gostei, mas passado o tempo, a gente vê que eles não estavam à altura de filmes como o Alien ou o Aliens, o Resgate, para ficar só nos dois primeiros dessa franquia. Em especial porque eles apelaram para uma história complexa. Eles construíram uma história complexa, apelaram para mitologia do Alien, origem do Alien, e as histórias ficaram bastante confusas. Quando eu vi que o diretor Fede Álvares, ou o Federico Álvares, o uruguaio Federico Álvares, iria fazer um filme da série Alien, eu confesso para vocês que eu fiquei de certa forma preocupado, mas de certa forma tranquilo. Por que eu fiquei preocupado? Porque ele poderia até manchar a sua boa reputação como bom criador de filmes nessa seara. Vale lembrar que ele fez o reboot de A Morte do Demônio e muito comentado, foi um filme muito comentado, muito elogiado pela crítica, teve um grande sucesso de público. E ele fez, por exemplo, aquele Don't Breathe e o Don't Breathe 2. Ele tem uma reputação de saber construir boas histórias, de saber construir bons filmes que navegam aí pela seara do suspense e do terror. Então, se por um lado eu fiquei preocupado dele manchar essa sua reputação,
atenção. Por outro lado, eu confiei no Fede Álvares porque é uma franquia que tem tudo a ver com o que ele faz, tem tudo a ver com o tipo de filme que ele gosta de fazer, e era um prato cheio para ele. Mas, em primeiro lugar, o Fede Álvares precisava de uma boa história para contar, e ele conseguiu. Alien Romulus parte de uma cena deletada de Aliens: O Resgate, o filme de 1986, dirigido pelo James Cameron, que posteriormente foi restaurada e incluída na edição especial do filme. Essa cena mostrava um grupo de crianças correndo pelos corredores da colônia espacial. E essa imagem, para o diretor, o Fede Álvares, foi tão impactante que ele se imaginou contando a história da juventude dessas crianças que cresceram nas colônias. E é exatamente isso, é exatamente esse o ponto de partida de Alien Romulus. O filme segue a personagem Rain, vivida pela Cailee Spaeny, que você se lembra tanto de Priscila quanto de Guerra Civil, que mora ali nas colônias e trabalha ali nas colônias, um trabalho quase escravo, digamos assim, e o sonho dela, e eu acho que o sonho de todo mundo ali daquelas colônias, é sair daquilo, é ir para um mundo, é ir para um novo mundo, é tentar uma nova vida em um novo planeta, em um novo sistema solar, longe daquela escravidão, entre aspas, que não é uma escravidão propriamente dita, mas é como se fosse. E aí você pode incluir todo um subtexto aí de trabalho escravo, de direitos de trabalhadores e tal. Mas isso não vem ao caso nesse filme, isso fica muito ali no subtexto mesmo. A Rain vive ao lado ali, o seu melhor amigo, que ela chama até de irmão, é o Andy, personagem do David Johnson Frey, que eu já digo desde cara é a melhor coisa do filme em termos de elenco, interpretação. Ele é um androide, um robô construído e programado pelo pai da Rain, que já é falecido, para protegê-la em primeiro lugar. A missão principal, a diretiva dele é proteger a Rain. E isso é muito importante da gente entender no filme, até pra gente entender o que vem depois, os acontecimentos que vêm depois. Mas na verdade esse é apenas o ponto de partida, porque ela acaba se envolvendo, ela tem um grupo de amigos que resolvem subir até uma estação espacial que está abandonada ali em cima do planeta onde existem as colônias, onde existe a colônia em que eles trabalham, para roubar estações de criogenia e se congelarem e aí sim partirem para uma viagem para um tal planeta que fica a 9 anos de distância, e eles não têm condição de ficar 9 anos em uma espaçonave, eles precisam se congelar e descongelar daqui a 9 anos. A gente já viu isso em outros filmes da série Alien. Então eles embarcam nessa missão até essa estação espacial para pegar essas cápsulas de criogenia e aí sim poder encarar a sua missão. Vocês já podem imaginar o que tem nessa estação espacial, não é? E aí vale dizer que eu não vou entrar muito em detalhes da história do filme, então acho que eu vou fazer até um spoiler, um bloco de spoilers daqui a pouco, só para comentar um ou outro detalhes. Mas esse é um episódio sem spoilers por enquanto, ok? Então essa é a sinopse do filme. Quais os preceitos que existem num filme da série Alien? Você tem que ter aquele alien ameaçador, você tem que ter perseguições, você tem que ter algumas ceninhas que a gente até sabe que existem em todos os filmes, como por exemplo no Aliens: O Resgate, tem no primeiro Alien, acho que tem também, uma cena da personagem principal. Lá atrás era a Sigourney Weaver, encurralada numa parede de alguma espaçonave, de algum lugar, e o alien bem à frente dela ameaçando. Essa cena tem, acho que em quase todos os filmes, e é óbvio que é uma cena muito legal de trabalhar, é uma cena quase que obrigatória de você colocar em qualquer filme de qualquer propriedade Alien. O Fede Álvares, obviamente, constrói uma cena em torno disso. Então, o que eu achei muito legal nesse filme foi que, partindo dessa história, que é uma história relativamente simples, a missão deles é relativamente simples, ele constrói uma trama dentro dessa estação espacial também relativamente simples. Você não precisa entender da mitologia do Alien, você não precisa ter assistido a todos os outros filmes, apesar de que esse filme se passa depois do primeiro filme, do primeiro Alien, e tem algumas citações ao primeiro filme,
Tem inclusive um personagem que eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas daqui a pouco nos spoilers eu falo sobre isso. É diretamente relacionado ao primeiro filme, mas trocando em miúdos, se você assistir só esse filme sem ter assistido a nenhum filme da série Alien, você vai entender tudo o que tá acontecendo. E isso é um mérito do Fede Álvares, isso é um mérito do roteiro que ele fez, isso é um mérito da direção. A segunda coisa que você precisa ter são cenas de ação alucinantes. E esse filme tem. Eu diria, inclusive, que esse filme tem algumas das melhores cenas de ação de toda a série Alien. Talvez dê pra gente colocar ele já, claro que isso é uma análise prematura, eu assisti o filme apenas uma vez, talvez dê pra gente colocar em terceiro lugar em toda a série Alien. Eu colocaria só abaixo do primeiro e do segundo, do Alien, o Oitavo Passageiro, e do Aliens, o Resgate. Talvez esse seja o terceiro filme. Por quê? Porque as cenas realmente são muito boas. O Fede Álvares adquiriu uma expertise, ele já tinha essa expertise desde os primeiros filmes, desde A Morte do Demônio, de construir cenas alucinantemente alucinantes, de construir cenas que você entende tudo o que está acontecendo, e isso é fundamental num filme como esse. O filme é todo escuro, passado todo dentro de uma estação espacial, de uma espaçonave ou qualquer coisa parecida, mas você entende as motivações, você entende qual personagem, você entende o que eles estão fazendo, você entende qual alien está atrás de quem, e isso também é mérito de um bom diretor. Quantas vezes eu já falei aqui com vocês sobre filmes de ação, como por exemplo filmes da Marvel, que você não entende direito o que está acontecendo na cena de ação, você não sabe quem está atrás de quem. Aqui você entende tudo. Mas de novo, isso não é só mérito da direção dele de explicar tudo na tela, é mérito também da história do filme, que é extremamente simples e não precisa ser explicada o tempo todo. Claro que a explicação se faz necessária até para você entender o desenrolar da história, você entender as motivações, você entender o porquê até do final do filme. Mas não é um filme que tem que parar para te explicar. Não tem aquelas cenas em que os personagens sentam e vão discutir o que está acontecendo, vão explicar para o espectador, quer dizer, vão conversar entre eles, mas na verdade eles estão ali explicando para o espectador o que está acontecendo. Não existem cenas desse tipo porque não se fazem necessárias. O mérito do Fede Álvares aqui, para mim, é gigantesco de conseguir transmitir essa história, de conseguir passar essa história, de conseguir explicar tudo sem ter que explicar, através das ações. E olha, eu já falei aqui das cenas de ação e elas são muito boas e numerosas. É um filme quase que... a primeira porção dele é uma preparação para o que vai acontecer, mas a partir do momento em que eles chegam na tal estação espacial, perde-se muito pouco tempo, porque a missão deles é muito simples, então não precisa perder muito tempo explicando. Você vai direto à missão e a partir daí a ação começa a se desenrolar e eles têm que lidar com tudo aquilo. Agora sim, eu vou passar para a sessão de spoilers, porque tem uma ou outra coisinhas que eu preciso falar e talvez seja importante você que não assistiu ao filme ficar sabendo só depois. Então, roda a vinheta. Spoiler! Eu acho que assim como eu, você que assistiu ao primeiro Alien deve ter ficado especialmente surpreso a ver ali a presença do Ian Holm, todo gerado em inteligência artificial. Quer dizer, eu não achei ainda matérias que dizem especificamente como isso foi feito, mas está na cara que foi feito. A imagem e a voz dele foram todos gerados, devem ter sido gerados por inteligência artificial, mas eu achei uma ótima solução porque é um link óbvio com o primeiro filme, um link que só foi possível nos dias de hoje graças à inteligência artificial. Você aí que se pergunta para usos inteligentes da inteligência artificial, tá aí um uso inteligente. De certa forma é até meio bizarro a gente ver ali um personagem, um ator que já morreu. Ian Holm, para quem não sabe, faleceu em 2020, muito antes desse filme ser pensado. Mas em meio
a toda a discussão que existe sobre utilização de imagem de atores, imagem e som de atores com inteligência artificial para filmes, tá aqui um bom exemplo. Eu sei, muita gente vai chiar, muita gente vai falar que os atores não podem ter suas imagens e sons utilizados depois que eles morrerem, bababá, bababá. Isso é uma coisa que ainda está sendo discutido, mas para ser discutido, a gente precisa ver como a coisa funciona. E cá entre nós, eu achei que funcionou muito bem. Num primeiro momento, eu estranhei e falei, colocaram o Ian Holm aqui, um ator que já morreu, mas a partir do momento em que você entra no personagem, que você entra na história, você se esquece completamente e o link que você faz é o link que eles querem que você faça. O link com o primeiro filme. E aí, duas outras coisas que eu queria falar aqui nessa sessão de spoilers. Quer dizer que agora, então, temos uma nova raça de aliens humanoides, e eu acho até que era uma questão de tempo a gente ter um alien humanoide como temos agora, como acabamos construindo, e isso abre uma possibilidade para novas séries Alien, abre uma possibilidade para novos filmes da franquia. É muito claro que esse Alien Romulus, ele tá iniciando uma outra franquia. Se ele for bem de bilheteria, com certeza teremos aí um novo filme Alien, sei lá das quantas, com aliens humanoides, mas achei isso super ousado da parte deles, ao mesmo tempo em que eu achei meio óbvio. Não um óbvio negativo, eu acho extremamente positivo você avançar com a própria história dos aliens, porque senão ia chegar num momento em que você não tinha mais o que inventar dentro da própria mitologia dos aliens. E a terceira coisa que eu queria falar é sobre o elenco. Eu já disse que o David Johnson Frey, que é o Andy, o robô, o androide, ele é a melhor coisa do elenco. O elenco todo é um elenco jovem, muito claramente feito para atingir gerações mais novas, para que essa franquia Alien atinja pessoas mais novas, mas ele tem a melhor performance do filme porque ele conseguiu direitinho mostrar os seus dois lados, o lado personagem, enquanto ele tinha uma certa programação ali no pescoço, né? Um certo disco que tinha uma certa programação, que era a programação feita pelo pai da Rain, e a partir do momento em que ele coloca a outra programação, ele muda um pouco de personalidade, mas sem abandonar a personalidade anterior. Então isso eu achei um puta mérito da interpretação do David Johnson Frey. No mais, a sequência final do filme, que começa ali com toda aquela parte do elevador, achei alucinante, das melhores sequências da série Alien. Pouco exagerado aquele final ali, com ela caindo da nave e batendo ali nos anéis, que parecem os anéis de Saturno. Achei um pouco exagerada aquela sequência, mas tudo bem, faz parte do jogo de um filme como esse ser um pouco exagerado. Então é isso que eu queria falar sobre Alien Romulus. Espero que vocês assistam e depois me contem o que acharam através aí de todos os meus canais. Eu dou 3,5 estrelas para esse filme, com uma tendênciazinha a dar 4. Talvez esse filme com o tempo ganhe 4 estrelas. Vamos ver, talvez eu mude essa minha cotação. Me sigam aí no Letterboxd para vocês verem as minhas cotações de todos os filmes. Daqui a pouco talvez ele mude para 4, porque só de eu gravar esse episódio aqui, ele tá crescendo um pouco na minha cabeça, mas por enquanto fica com 3.5, ok? Você já sabe como falar comigo, é só me mandar uma mensagem através do meu site, cotonizio.com.br, através da caixa de comentários aí do Spotify, através das minhas social medias. Eu sou o @RodrigoJames no X-Twitter, no Instagram, no Threads ou no Blue Sky, ou através das caixas de comentários aí no YouTube, caso você esteja ouvindo esse episódio pelo YouTube. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto na semana que vem com mais críticas e dicas do que assistir aqui para vocês. Um grande abraço e até a próxima.